Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Sou José Eduardo, professor aqui das disciplinas de Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário, meus queridos. Neste momento aqui nós vamos falar um pouco da estrutura da petição inicial trabalhista, não é? Nós temos alguns trabalhos relativos aí no CIP em petições trabalhistas, algumas que envolvem petição inicial. Então nós vamos aí falar um pouquinho desta estrutura para auxiliar vocês nesse trabalho, né? Nessas atividades que envolvem a estrutura do CIP. Pois bem, como dito, hoje eu vou conversar com vocês a respeito da petição inicial trabalhista e da estrutura desta petição. Vocês possuem alguns temas, perfeito, que são envoltos à matéria da petição inicial trabalhista, ao tipo de peça envolta à estrutura da petição inicial trabalhista, e nós vamos ver como ela tem que ser elaborada, como é o seu esqueleto, e vamos trabalhar alguns detalhes importantes a respeito da petição inicial trabalhista, principalmente as diferenças entre a petição inicial trabalhista e as demais petições iniciais que temos que elaborar ao longo aí da nossa atividade jurídica. Perfeito? De início, vocês vão observar que a estrutura da petição inicial, de uma forma geral, ela não muda muito, perfeito? Vocês vão ver que, de uma maneira geral, de uma maneira generalizada, todas as peças possuem endereçamento, possuem qualificação, possuem fatos, possuem fundamentos e possuem pedidos, perfeito? A gente tem que talvez trabalhar a forma como isso é estruturado na peça de vocês, neste momento na petição inicial. Para falar de petição inicial, a gente sempre tem que falar da forma, não é? Da receita, né? O que a legislação traz para mim como requisitos para a configuração, para a elaboração dessa petição inicial. Nós sabemos que, no que tange ao processo civil, nós temos os artigos 319 e 320 do CPC, e que não serão esquecidos no entorno de uma petição inicial trabalhista. Porém, a CLT, ela já traz também a sua forma, a sua estrutura. Diz o início do artigo 840 da CLT que a petição inicial trabalhista ou a reclamação trabalhista poderá ser oral ou escrita, né? O nosso foco, obviamente, é a petição escrita. Sendo escrita, ela terá alguns requisitos a serem cumpridos. E veremos que, para a elaboração de uma petição inicial trabalhista mais completa, perfeito, mais consentânea com a nossa realidade de operadores do direito, nós vamos trabalhar de forma conjunta as hipóteses do artigo 840 e as hipóteses do artigo 319 e 320 do CPC. Pois bem, consultando aí o artigo 840 da CLT, principalmente no que tange ao parágrafo 1º, peço a vocês que tomem cuidado, meus queridos, ao verificarem o conteúdo normativo que vocês possuem, ao verificarem a lei, o vadimeco que estão com vocês. Por quê? Porque a estrutura da petição inicial trabalhista ela foi modificada pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017. Então, peço a vocês que verifiquem a legislação de vocês e verifiquem se ela está atualizada de acordo com a legislação específica da reforma trabalhista, como eu disse a vocês. O que diz a lei? Que, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio ou pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, data e a assinatura do reclamante ou seu representante. Ou seja, se eu tenho que fazer uma petição trabalhista nos moldes estabelecidos pela CLT, são esses requisitos que teremos que encaixar. E como eles se traduzem na prática? Vamos ver. A reclamação deverá conter a designação do juízo. O que seria essa designação do juízo? Seria exatamente o endereçamento. Por meio do endereçamento, nós vamos identificar qual será o juízo competente para julgar essa reclamação trabalhista. Eu peço que vocês tomem cuidado com as seguintes situações. Normalmente, quando fazemos a forma antiga, a forma prevista no CPC antigo, nós colocamos a estrutura, por exemplo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, da espaço, tracinho, vara civil, por exemplo, da comarca de Ipatinga, né? O que tem a ver essa situação com a nossa aqui prevista? O que difere? Inicialmente,
Há algum problema em trazer ainda a nomenclatura antiga? Não é que há um problema, é que está dissonante da realidade. Perfeito? O que se pede é o juízo e não o juiz. Mas ainda que você escreva em seu endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz, tomem cuidado, porque o juiz do trabalho não é qualificado, até mesmo pela lei, ele não é qualificado como juiz do direito, como juiz de direito. Então, se você for identificar a figura do juiz, não identifique como juiz de direito no juízo trabalhista. Identifique como juiz do trabalho, ou identifique como juiz federal, porque ele pertence ao Poder Judiciário Federal. Então, trabalhe a ideia de excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, né? Dá tracinho ou espaço, porque ainda será distribuída a petição inicial, não existe ainda um foro competente, ainda será como regra estabelecida a competência, não é? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, dá tracinho, vara do trabalho de... A maioria das nossas peças estão previstas para Coronel Fabriciano. Perfeito? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, dá tracinho, vara do trabalho de Coronel Fabriciano, ou vara do trabalho de João Molevade, ou vara do trabalho de Belo Horizonte. Perfeito? Tomem cuidado com essa ideia de juiz de direito. Para quem trabalhar corretamente a figura de juízo, coloque ao juízo do trabalho, ao juízo federal, dá tracinho ou espaço, vara do trabalho de Coronel Fabriciano, João Molevade, Belo Horizonte. O que é interessante no endereçamento, meus queridos, é que vocês trabalhem a ideia de competência. Para trabalhar a ideia de competência, primem por 2 artigos, não que sejam os únicos, mas primem por 2 artigos. Artigo 114 da Constituição Federal e artigo 651 da CLT. Eles são os principais nortes para a caracterização da competência na Justiça do Trabalho. Como regra, a competência da Justiça do Trabalho ela está estabelecida pelo local da prestação do serviço. Identifique no tema onde este indivíduo prestou o serviço. Provavelmente, ele será o juízo competente. Perfeito? Dali se extrairá o juízo competente. Ok, meus queridos? Então, o endereçamento seria a parte mais simples, mais fácil a princípio de resolver. Perfeito? Seria a ideia do juízo do trabalho, obviamente, estamos falando de uma petição trabalhista, ok? Não trabalhamos a ideia de juízo de direito nas hipóteses aí previstas, perfeito? E a identificação da competência, que seria a competência territorial, principalmente tratada no artigo 651 da CLT. Perfeito, meus queridos? Ultrapassada a ideia de endereçamento, vamos à qualificação das partes, meus queridos. O que é importante na qualificação das partes em matéria trabalhista? Vocês podem verificar que a qualificação que se coloca naturalmente na petição trabalhista é a mesma prevista no artigo 319 do CPC. Normalmente colocamos nacionalidade, estado civil, profissão é importantíssima em matéria trabalhista, perfeito? RG, CPF, endereço completo com CEP e e-mail, perfeito? Também filiação para deixar mais completa a sua qualificação. Quando se trata de pessoa jurídica, normalmente colocamos o CNPJ e o endereço onde essa empresa está, sediada com CEP, meus queridos. Nunca se esqueçam do CEP, porque o CEP é um elemento importante, pois as notificações trabalhistas, ou também dizendo, as citações trabalhistas, normalmente são feitas pelos Correios. Perfeito? Então, sempre que for identificar o endereço, coloque o CEP, porque é de suma importância neste caso. Pois bem, verifiquem que toda a estrutura da qualificação ela está muito próxima do 319 e 320. Eu só peço mais um item para vocês que também é de suma importância. Como trabalhamos a ideia de petições trabalhistas, não deixem de colocar o número da carteira de trabalho, perfeito? Até para tornar mais completa a sua petição, coloque sim o número da carteira de trabalho dentro da estrutura da qualificação. Também dentro da estrutura da qualificação, nós costumamos colocar o nome da ação, perfeito? Mas isso não é comum em sede de direito do trabalho. Nós normalmente colocamos ação trabalhista, reclamação trabalhista ou reclamatória trabalhista, perfeito? Então a parte vai propor uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista ou uma reclamatória trabalhista. Normalmente não colocamos
nomenclatura no tipo de ação, como ação de alimentos, como ação de divórcio, isso não é próprio da estrutura trabalhista. Coloque somente ação, reclamação ou reclamatória, ok? Terminada a qualificação da parte do autor, também chamado por nós de reclamante, trabalhada a ideia do tipo de ação, e que seria reclamação trabalhista, e a qualificação do reclamado, que normalmente é uma empresa, perfeito? Exaurimos aí a ideia de qualificação, ok? Então tomem cuidado, verifiquem o artigo 319 e cumpram todos os requisitos que estão ali no 319, ok? Fechou todos aqueles pontinhos que estão ali no 319 e colocou o número da carteira, está fechada a sua qualificação. Terminada a ideia de qualificação, vamos falar um pouco dos fatos, gente. Olha só, em matéria trabalhista, queridos, costumamos ver nas petições iniciais não a divisão propriamente dita de fatos e fundamentos. Mas, professor, eu gostaria de trabalhar da mesma forma que a petição civil. Estaria errado? Não é que estaria errado. É porque, normalmente, uma petição trabalhista, uma petição inicial trabalhista, qualquer espécie de petição, ela normalmente envolve vários temas a serem discutidos. Elas podem envolver horas extras, podem envolver não anotação de carteira, elas podem envolver pagamento de verbas rescisórias, podem envolver adicionais legais, insalubridade, periculosidade, noturno. Então, são vários temas a serem discutidos normalmente. Se encaixarmos todos os temas em um capítulo único chamado Fundamentos, pode ser que a sua peça não fique entendível, não fique uma peça interessante de se ler e interpretar o que está sendo ali pleiteado. Então, normalmente, a petição inicial trabalhista é dividida em temas, perfeito? Talvez você não opte por trabalhar os temas nos fatos, perfeito? Você declara toda a situação fática ali, tudo o que ocorreu de fato com as pessoas naquela relação de trabalho, e nos fundamentos você vem dividindo ponto a ponto, até mesmo para que você não se perca, perfeito? Em uma situação qualquer que tenha, por exemplo, insalubridade, periculosidade e horas extras, abra um tópico. Se você colocar, por exemplo, o item 3 dos fundamentos, coloque em 3.1, 3.2, 3.3 e trabalhe cada situação, cada tema em uma estrutura específica, perfeito? O que vem encaixar juntamente os fatos e a fundamentação jurídica. Então, divida esses temas bem, coloque bem específico em cada ponto o tema que você quer tratar, junto com a fundamentação legal, junto com a fundamentação jurídica, para que a sua peça fique bem estruturada e possa até te ajudar quando você for escrever os pedidos, perfeito? Abaixo na sua peça. Então, estruture os fatos, coloque de fato tudo aquilo que aconteceu, que é relevante, e na fundamentação jurídica, divida em temas o seu trabalho e divida em temas a sua peça para que você possa descrever tudo o que é necessário de uma forma bem inteligível, de uma forma bem estruturada, ok? Pois bem, por que eu cheguei a colocar para vocês a fundamentação jurídica entre aspas? Por quê? Se você observar a leitura do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ele não pleiteia a fundamentação jurídica. A estrutura que é estabelecida aqui no artigo 840, parágrafo 1º, é uma estrutura mais simples, até mesmo para entender a ideia do chamado jus postulandi, que é a ideia do próprio trabalhador ingressar em juízo pleiteando algo que entende ser de seu direito. Porém, numa estrutura de peça dos acadêmicos de direito, dos operadores de direito, sempre é importante que vocês fundamentem juridicamente aquilo que vocês estão pleiteando, porque é seu dever convencer o juízo acerca daquilo que está sendo discutido. Então, pleiteie e fundamente, pleiteie as horas extras e fundamente legalmente, fundamente sob o ponto de vista da jurisprudência, sob o ponto de vista de uma súmula, de uma orientação jurisprudencial, fundamente, faça a sua fundamentação jurídica como se fosse uma peça civil, perfeito? Obviamente, como nós tratamos, tema após tema, mas fundamente, tá? Não se coloque somente no que está estabelecido no artigo 840, mas trabalhe a petição completa, fundamentando, visando o juízo, visando convencer o juízo de que aquilo que você está tratando está consentâneo com a realidade fática e com a realidade legal, para que você possa ter o direito àquilo que está sendo pleiteado. Perfeito? Pois bem, estruturada a fundamentação jurídica, trabalhando
cada ponto um a um e verificando no seu tema que você de fato trabalhou cada ponto, vamos aos pedidos. Queridos, olha só, a partir do momento em que você exaure a fundamentação e passa a tratar os pedidos, é importantíssimo que você descreva cada pedido ali estabelecido. Não coloque os pedidos de forma genérica, mas especifique cada pedido. Por exemplo, se ao final aquele reclamante, aquela pessoa com a qual está sendo discutida nos fatos, não recebeu as verbas rescisórias de direito. Não elenque somente nos pedidos assim, pugna, seja concedido ou seja determinada reclamada que pague as horas extras ao reclamante. Não, especifique que são as horas extras. Quais são as horas extras? Perfeito? Melhor dizendo, quais são as verbas rescisórias, meus queridos? Identifique lá 13º proporcional, identifique o pagamento de férias proporcionais, mais um terço. Identifique o depósito e o recebimento do FGTS e o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS. Identifique o aviso prévio e todas as suas situações, perfeito? Nós lembramos que o aviso prévio é de 30 dias e acresce mais 3 dias para cada ano trabalhado. Então, trabalhe ponto a ponto da sua peça, não deixe ela generalizada, perfeito? Se a pessoa realizou horas extras, identifique as horas extras com um adicional de 50%, especifique exatamente cada pedido que você tem que fazer. Pode ser que a sua peça, no caso concreto, tenha 10 pedidos, 12 pedidos, 15 pedidos, mas trabalhe cada um ponto a ponto, não coloque genericamente a sua peça, perfeito? Trabalhe cada um, linha após linha, ponto após ponto, nos seus pedidos. É importante diferenciar pedidos de requerimentos, ok? Os pedidos são as obrigações de pagar, as obrigações de fazer ou não fazer, perfeito? Que estão ali estabelecidas nos seus fatos, perfeito? Que você vai pedir para que seja determinada a reclamada que os faça, perfeito? Agora, os requerimentos dão a ideia de ordem processual, o que normalmente se realiza no ponto da relação jurídica processual para dar um andamento efetivo e um andamento correto ao processo. Por exemplo, normalmente fazemos o requerimento e não o pedido de citação. Peço a vocês, coloquem a nomenclatura normalmente estabelecida no campo da CLT. Não peça citação, peça notificação. O efeito é o mesmo, queridos, mas pede que seja notificada a reclamada para querendo apresentar a sua defesa, perfeito? O efeito é o mesmo de citação, mas tem que ser solicitado, ok? Não se esqueça de pedir as provas, perfeito? Fazer o requerimento das provas que você pretende produzir. Tome cuidado, talvez algum caso seus tenham insalubridade ou periculosidade, o que normalmente enseja uma prova pericial. Então faça o pedido de provas no campo específico, que é o campo dos requerimentos. Pede a procedência do pedido, perfeito? Nunca se esqueça, eu sempre estou pegando algumas peças aqui para corrigir e normalmente verifico essa ausência de pedido de procedência, ou melhor dizendo, requerimento de procedência. Não se esqueçam disso, façam requerimento de procedência também nas petições iniciais que realizar. Enfim, então não se esqueçam desses pontos que são comuns em uma peça, perfeito? E que tem também que ser trabalhados em peça trabalhista. Não se esqueçam do valor da causa. O valor da causa na petição trabalhista normalmente está calculado sobre a soma de todas as obrigações de pagar ali estabelecidas. Acredito que a peça de vocês não existe um valor específico não existe um valor específico a ser ali atribuído. Eu acredito que a peça de vocês possa não ter o valor salarial ali estabelecido. Se não tiver, fica impossível de fazer os cálculos e, por consequência, não há como calcular o valor da causa. Mas não deixe de informar, coloque lá, dá-se a causa valor de tal, atribui-se a causa valor de tal. Perfeito? E se tiver como calcular algum valor, coloque o valor ali estabelecido como o valor da condenação por completo. Perfeito? Não se esqueça de fazer o fechamento, né? Colocar local, data e advogado. Com isso, eu tenho a estrutura básica da petição inicial trabalhista. Eu quero trabalhar com vocês alguns detalhes. Por exemplo, já vou do final.
a questão envolvendo os requerimentos. Tome cuidado, porque os requerimentos sob a ótica do artigo 319 estabelece ali a manifestação pela possibilidade ou não da audiência de conciliação ou mediação. Isso não se coloca em uma petição inicial trabalhista, meus queridos. Por quê? Porque a tentativa de conciliação ela é natural na audiência trabalhista. Perfeito? E a audiência trabalhista, a não ser em casos de procedimentos especiais que não exigem ou que não trabalham com a ideia de audiência, ela vai acontecer naturalmente. Em um rito ordinário, em um rito comum trabalhista, irá ocorrer a audiência naturalmente. Perfeito? Então não há necessidade de se pleitear a audiência de conciliação e nem mesmo falar que não deseja que seja realizada a conciliação, porque vai ser realizada a tentativa de qualquer forma no âmbito da audiência, perfeito? Então não há necessidade de identificar esse requerimento ao longo da sua petição inicial. Uma outra ideia, a ideia de justiça gratuita, de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Analise no seu caso se ali existe a possibilidade ou a necessidade de pleitear a justiça gratuita, meus queridos. O pedido de justiça gratuita está previsto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, e estabelece ali que a parte terá direito à justiça gratuita se ela perceber até 40% do teto do regime geral de previdência social. Verifiquem a lei específica, 40% do teto do regime geral de previdência social. Se naquele caso ali estabelecido a pessoa perceber este valor até esse limite, pleiteie os benefícios da justiça gratuita. Obviamente, se ela não estiver trabalhando, se ela estiver desempregada, também terá direito a estes benefícios, perfeito? Que serão aqui encaixados. Ok? Não se esqueçam da questão envolvendo a justiça gratuita. Ok? Outros detalhezinhos que é interessante tratar. Você provavelmente vai ter o seu vadimeco, perfeito? E vai trabalhar a sua peça em cima do seu vadimeco, né? Ou trabalhar em cima pegando a legislação pelo celular ou verbetes jurisprudenciais pelo celular. Para aquele que tem o vadimeco, uma dica interessante, né? Aquele tema que vai ser trabalhado, insalubridade, periculosidade, quebra de caixa, perfeito? Empregado doméstico, ele pode estar no seu índice alfabético remissivo. Trabalhe lá na CLT ou na Lei Complementar 150, que é a lei própria do empregado doméstico, da relação de emprego doméstica. Trabalhe ao final da lei ou no início da lei o índice alfabético remissivo. Lá terão os temas estabelecidos, assim como o artigo que a lei estabelece. Por exemplo, eu quero trabalhar carteira de trabalho. A carteira de trabalho está no artigo 29 da CLT. Lá vai estar escrito carteira de trabalho e abaixo o artigo que fala daquilo, que trata daquilo que você quer descrever. Então, procure nesse índice alfabético remissivo o que pode lhe ser importante para poder fundamentar aquilo que você deseja fundamentar. Perfeito? Então, em tese, meus queridos, é isso. Uma reclamação, uma petição inicial trabalhista tem esta estrutura como tese. Eu aconselho a vocês, antes de fazer a petição inicial, acredito que vocês batendo o olho no tema já vão saber se é petição inicial, se é contestação, se é recurso, perfeito? Para aqueles que já sabem, é uma petição inicial, perfeito? Aquele que pleiteia algo ali, é a petição inicial. Aconselho marcarem, lerem com calma cada tema que está ali escrito, cada frase, cada oração naquele tema que você recebeu. E identifique, ponto a ponto, o que você acha interessante ser tratado na sua petição inicial. Não bata somente o olho, poxa, é uma petição inicial, já vou fazer a petição inicial de cara. Não faça isso, leia com calma o seu tema, discrimine ali, marque o que é importante para você tratar na sua petição inicial e a partir daí você faz a sua estrutura de peça. Perfeito? Não vá fazendo uma peça de qualquer forma, não vá fazendo uma peça antes de terminar de ler aquilo que foi descrito, que pode ser que a última frase do seu tema já descreva algo de importante a ser tratado já no início da sua peça. Ok? Meus queridos, estamos aí à disposição para qualquer dúvida, pode nos procurar aqui mesmo na FADIPA, tá? E estamos aí para auxiliar, perfeito? Que tudo dê certo, perfeito? E que vocês possam fazer uma ótima peça aí no CIP. Um abraço!